inseparavelmente unidos. Essa é a ideia que podemos entender e tomar por tema. Custou muito alto a nossa união com Cristo. E Ele não vai abrir mão, e nunca vai abrir mão, de nenhum de nós. Por isto que não podemos pensar, admitir o pensamento, por hipótese alguma, que perderemos a salvação. Não podemos admitir isto. Porque foi muito caro a tua alma. Você é, para Deus, a máxima ao seu coração, à sua vontade e ao seu propósito, ao seu amor. Ele não, por hipótese alguma, vai permitir que em algum momento esta união seja quebrada. E quando lemos este texto de Gálatas 6, de 5 a 7, e pensamos inseparavelmente unidos, podemos então aprender. A igreja foi unida a Cristo em uma semelhança, percebam, irmãos, em uma semelhança perfeita. Esta união a Cristo, ela aconteceu em por uma semelhança perfeita. Quando a gente fala isto, dizemos que está inserido, não há diferença entre Cristo e a igreja. Nós não somos cristos menores. Isso é uma heresia pregada por algumas igrejas, por alguns indivíduos. Nós não somos isto. Nós somos cristãos. Eu sou Ricardo, Sebastião, Josefino, Paulo, Antônio e assim por diante. Mas como Ricardo, eu e Cristo somos a mesma coisa. Como Paulo e Cristo é a mesma coisa. É esta a ideia da união. Porque quando falamos, se fomos unidos, é o que está dizendo o texto, se fomos unidos, eu quero fechar nesta pequena frase, vê só, irmãos, se fomos enxertados no original, esta é a ideia, se fomos unidos, se aconteceu isto, eu, Ricardo, fui enxertado em Cristo, ou seja, fui unido, enxertado, inserido a Cristo. Vamos aqui usar outro termo, se houve uma inserção de Ricardo a Cristo, neste momento, como Cristo, eu fui julgado. Como Cristo, eu fui morto. Por que eu fui julgado? Ou para que eu fui julgado? Para ser morto. Cristo foi julgado e morto. Então, como Cristo, por isso que ele fala da morte, unidos na morte, ou seja, unidos nesse julgamento de Cristo, unidos na condenação de Cristo. Se isto aconteceu com vocês, se isso aconteceu conosco, se quando eu fui enxertado, inserido a pessoa de Jesus, se isto que aconteceu, esta união, na morte de Cristo, se nesta união eu fui julgado e condenado, essa é a ideia que ele está querendo passar para nós. Se isto aconteceu, se esta igreja, a partir deste juízo, houve por esta inserção, por o ser enxertado, ela foi, cada indivíduo, eliminado, ele usa o termo lá na frente, nós veremos, destruídos, tá? No próximo ponto falaremos sobre isso. Se ele foi eliminado, por isso que ele diz enxertado ou unido na morte de Cristo, se houve isto, se aconteceu isto, então também aconteceu o ser enxertado, o ser unido
é a outra parte na vida, na ressurreição. Porque se nós fomos unidos com Cristo na morte, então também fomos unidos com Cristo na vida. Se eu morri com Jesus, na minha união com Ele, fui julgado, condenado e morto, ora, então, é isso que Paulo está perguntando à igreja em Roma, então, semelhantemente, veremos sobre isto, semelhantemente, daqui um pouco, semelhantemente, nós também fomos unidos, enxertados a o reviver de Cristo, o reaparecimento de Cristo. Não só morri, mas foi possível reviver. Houve, irmãos, quando ele diz a ressurreição, a vida, enxertados, unidos também na vida, se unidos na morte, julgado e condenado e morto. Agora, unidos na vida, ou seja, na ressurreição, eu ressurgi com Ele no seu estado de glória. Porque essa é a esperança. Eu ressurgi com Ele no seu estado de promessa gloriosa. Porque quando Ele ressurgiu, quando Ele ressuscitou de forma gloriosa, magnífica, esplêndida. Então, a minha união com Ele, com respeito à vida, à ressurreição, significa, tanto quanto Ele ressuscitou de forma gloriosa, eu também vou ressuscitar de forma gloriosa. Sabe, irmãos? Por isso que ele fala deste corpo destruído. Houve esta inserção na vida do homem a glorificação de Cristo. A ressurreição não é apenas um reaparecer à vida. Não é apenas isto. Não é apenas, voltou à vida. Eita, Cristo, ressuscitaram ele e voltou a bater o coração. Não. É outra coisa, muito além. É um reaparecimento totalmente novo, glorioso, com um corpo glorioso, como diz Filipenses. E é esta ressurreição, a ela, nós, na pessoa de Cristo, fomos unidos, enxertados. Houve um enxerto, como por união extraordinária de um novo começo, de uma nova vida, se podemos usar dessa forma e falar desta forma. Um recomeço. Então, como foi o recomeço em um novo corpo, não mais carnal finito, mas um corpo glorioso, para nós, é isso que está dizendo o texto, é isso que Paulo está dizendo, também é dado, e precisamos ter essa certeza, este recomeço em um novo corpo, tal qual a ressurreição de Cristo, tal qual o corpo de Cristo. A união da igreja, irmãos, com Cristo, eu insisto, não torna a igreja um novo Cristo, mas com Cristo, semelhante a Ele, devemos viver. Por isso que ele usa o termo semelhante, não é? Se formos unidos com Ele na semelhança da morte, no igual modo da morte, aí ele diz, na sequência, certamente, acertadamente, com certeza, sem dúvida nenhuma, sem direito a duvidar, acertadamente, certamente, diz o texto, voltando ao versículo 5,
seremos também na semelhança, da sua ressurreição. E aí eu penso sobre a ideia do ser semelhante. A morte de Cristo, ela, absorvida pela igreja de forma perfeita, ela acontece justo por causa dessa semelhança. O indivíduo, ele passa a ser um total igual em morte e em vida. Em morte e em vida. Não há nenhuma, é o que o texto está ensinando aqui, não há nenhuma diferença no sentido de recomeço de vida, no sentido de renovo, no sentido de regeneração. Essa regeneração que houve à vida, ao corpo do Cristo, também há a vida do homem. Esta união, este enxerto, ele foi de forma extraordinária.